paz, irmãos. Vamos continuar aqui nosso estudo. Eu vou ler novamente a primeira parte que eu li de um vídeo que eu fiz em relação ao texto de Atos, capítulo 3, versos 19, 20 e 21, que fala sobre os céus guardar ali o Salvador. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Criador. E envie ele a Yahshua Mashiach, que já antes vos foi pregado. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais o Criador falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, o que nós podemos entender aqui, irmãos, eu vou novamente dar ênfase nessa questão do que precisa acontecer, dessa restauração que precisa acontecer, para que a segunda volta aconteça. Então o céu só vai guardar o Salvador enquanto ainda a igreja não for restaurada, enquanto ainda a nação de Israel não fosse restaurada. O que já aconteceu? Eu já disse que duas coisas têm que acontecer, que Israel tem que ser restaurado, como nação, como povo. Não estou falando que Israel vai reconhecer o Salvador como o Messias, como o Mashiach, não, mas eles vão ser restaurados como povo, como uma nação novamente. A segunda coisa é a restauração da igreja, que eu citei. A questão de Israel, eu falei que dia 14 de maio de 1948, Israel foi restaurado através da ONU ali. Eles votaram, houve empate e depois aconteceu um desempate no qual eles decidiram entregar o Estado de Israel para os judeus novamente. E deu início à restauração da igreja. Isso também tem a ver com a última geração, que no caso somos nós, a geração que ia ver Israel ser restaurada, ia presenciar essa nova era da igreja. E a segunda coisa era a era da igreja, a restauração da igreja. A igreja precisa ser restaurada, e eu vou ler aqui alguns textos para os irmãos, em relação a essa restauração, o que crente, os irmãos precisam entender em relação a essa restauração. Vou ler com os irmãos aqui, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido pelo Criador chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos do Criador, e vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, ou o certo com o errado. Então, é um texto, irmãos, que quando eu fazia parte do sistema religioso, eu sempre tinha dificuldade de me estar compartilhando a palavra do Criador, mesmo que naquela época eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Ainda assim, há muitos crentes que não conseguem entender o básico do Evangelho, o básico das Escrituras, o básico dos ensinamentos que aqui Hebreus fala, primeiros rudimentos dos ensinamentos do Criador, a palavra que é arrependimento de obras mortas, sobre a questão do pecado, a questão do juízo, a questão das mãos, dos batismos. Então, esse é o básico para o crente aprender, é o básico que ele tem que saber. Só que, infelizmente, hoje, mesmo quando eu saí das denominações, ainda eu vejo tem muitas pessoas muitos crentes, praticamente quase a maioria, ainda não conseguem entender muito o básico das Escrituras, que o Eterno nos deu, eles não conseguem compreender. Aqui no capítulo 5, aqui o escritor está falando sobre o sacerdócio do Salvador, mas ele percebeu que eles não conseguiam interpretar aquilo. Então, ele fez uma diferença aqui, citou uma diferença aqui entre o leite espiritual e o alimento sólido, que o leite espiritual é para meninos na fé. E aí ele disse assim, que com efeito devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torneis a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos do Criador. Quer dizer, eles estavam há muito tempo já, o escritor aqui dos Hebreus repreendeu eles, porque exortou eles que eles deviam já ser mestres, pelo tempo que eles estavam já no caminho da fé.
mas ainda eles estavam ainda necessitados de aprender o leite espiritual, né? Que o leite aqui nós entendemos que é para criança, é meninos na fé. Então aqui, quer ver, vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Então Paulo repreendeu os coríntios aqui, por quê? O que é ser menino na fé? É ser um crente carnal. O que é ser criança na fé? É ser uma pessoa que ainda anda na carne, ainda não entendeu as coisas espirituais do Criador. Então, isso é muito sério, irmãos. É triste de você ver um crente que já está há muito tempo, né, das denominações, congregando. Tem crente, irmãos, existe a maioria, 98% dos crentes, nunca leu a Bíblia nem que seja uma vez. Tem gente que nunca leu o Novo Testamento nem que seja uma vez, ou o Novo ou o Velho. E as pessoas hoje, elas não têm conhecimento do Pai e das coisas do Eterno. E isso é muito grave. Porque lá em Oséias, a gente vai ler lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, ele diz assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como sumo sacerdócio. Visto que te esquecestes da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. Está falando aqui que ele vai rejeitar, né, aqueles como sacerdócio. Apocalipse capítulo 5 diz o seguinte, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para o Criador homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Criador os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então esses reinos e sacerdotes aqui é uma realeza sacerdotal. O que acontece? Essas pessoas, elas não têm o básico, né? Elas não têm conhecimento. A palavra fala que eles rejeitam o conhecimento, rejeitaram o conhecimento. Israel rejeitou e eles foram destruídos. E tanto é que aqui em Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque é uma profecia. Gente, hoje eles não entendem profecia, eles não compreendem profecia, porque se eles tivessem a unção que ensina-vos todas as coisas, eles iam entender isso. 1 Coríntios 3:3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Ou dizendo, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Ou seja, eles estavam tomando partido, assim, eles estavam colocando um outro fundamento, o qual não era para ter colocado. Bom, o construtor, ele colocou o fundamento, e a gente não pode colocar um outro fundamento, a não ser o fundamento que Paulo colocou, que é Yahshua Mashiach. Então estava tendo divisão. O que eles estavam fazendo, né? Eles estavam falando assim, eu sou de Paulo, outro falava, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas. Ou seja, eles estavam falando assim, eu sou da quadrangular, eu sou do bispo de Macedo, eu da quadrangular, eu sou da Assembleia. Então eles estavam tomando partido. Isso é divisão. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Criador. Então, ou seja, fala aqui facções, irmãos. Facção é divisão, facção é partido tomado, né? Se você pegar o que é seita, vai aparecer lá, divisão, partido tomado, facção também. Então essa é quem anda no leite espiritual, quem anda praticando os frutos da carne, quem anda como carnal, pratica essas coisas aqui. Então, se os irmãos entenderem que não pode haver divisão, Paulo fala lá em Romanos, desta maneira esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Yahshua já fora nomeado ou anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo, quando ele chegava numa cidade para poder pregar o evangelho, ele soubesse que já tinha alguém lá pregando o evangelho, já tinha lá a igreja ali estabelecida ali, ele ia para outra cidade pregar onde o Salvador ainda não foi anunciado. Porque Paulo entendia a questão da divisão, ele entendia a questão da facção.
Então, irmãos, essa questão da restauração da igreja está ligado a isso.